Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Né? Vamos para mais uma aula de sociologia. Hoje a nossa aula 12, né? Hoje nós vamos falar sobre segregação socioespacial em enclaves fortificados, né? Então hoje é uma continuação da aula ao vivo que a gente fez. A gente vai aí relacionar então algumas questões que envolvem a organização urbana das cidades, né, dos bairros e tal, com a questão aí da relação da pobreza também, da desigualdade social, né, com a violência, digamos assim. Então, existem alguns mitos, né, que senso comum, digamos assim, desse assunto. Então, a aula de hoje vai ter esse sentido, né, de a gente pensar nessa questão, né? Lembrando que o texto desses slides estão todos na apostila, a partir da página 8. Então você pode pegar a sua apostila lá e acompanhar. Eu já comecei falando sobre esse assunto na semana passada, porém então hoje nós vamos terminar ele, né? Fazer o fechamento para eu começar o próximo na aula na semana que vem, né? Nas aulas online. Fechou, povo? Então vamos lá, vai ser um vídeo bacana, assim, né? Bem didático. Então vamos lá, vamos ver se vocês vão gostar. Ver não, eu espero que vocês gostem do vídeo, né? É bem bacana aí. Vamos lá então, pô. Começando então. Segregação socioespacial. Uma coisa que eu já expliquei para vocês é que a segregação socioespacial seria a organização das sociedades no sentido de estrutural das cidades, né? Por isso socioespacial. Como a sociedade se organiza no sentido da sua construção dela, no sentido físico mesmo dela, da sociedade. E a sociologia identifica essa relação quando você tem grupos sociais, né, colocados em um lugar só dentro de um espaço da cidade, né, do meio urbano. Então você concentra pessoas com diversas características ali, né, sejam características sociais, sejam características até questões culturais ou questões de questões étnicas também, né? Então existe essa questão. Então a segregação, o que é segregar? Segregar é você separar, você colocar, né, cada um no seu grupo, digamos assim, né? E aí nas cidades, na questão social, quando se fala disso, você concentra problemas urbanos de uma cidade em um lugar só. E isso vira uma questão estrutural, né, que temos que se discutir e que reflete por toda a sociedade. E vários setores da sociedade se tornam culpados dos problemas que se tem ali, né? Então é uma coisa que eu vou tentar selecionar com vocês aí nesse sentido, nesse tipo de pensamento, nessa organização do pensamento sociológico em cima da violência na questão urbana, né, que é o tema central aí do nosso texto da apostila. Então ele fala assim: os avanços das desigualdades sociais nas cidades brasileiras incidem na maneira direta de organização espacial, produzindo uma apropriação desigual dos espaços urbanos pelas diferentes classes sociais. Então, ou seja, essa divisão de classes da sociedade, né, que coloca aí esse fenômeno social que podemos discutir, que é a segregação socioespacial. Beleza, pessoal? Então vamos continuar. A ideia, ele diz o seguinte, ó. Ele fala ali em barreiras materiais, né? São instituídas no fato de que enquanto alguns grupos sociais usufruem amplamente das infraestruturas urbanas, esgoto, saneamento, iluminação pública, coleta de instituições de ensino, posto de saúde, enfim, né? Toda a questão da necessidade, né, de vivência do ser humano, digamos assim, né, em sociedade, né? Outros estabelecidos em regiões periféricas ou em favelas não recebem os mesmos recursos e investimentos dos poderes públicos. Então aqui nós temos então um primeiro conceito que nós temos que trabalhar nessa ideia, porque funciona assim, ó. Geralmente existe um mito, né? Existe um pensamento de que quando você tem lugar muitos pobres, é porque são pobres, é porque são violentos, né? Essa questão que envolve até conceito de meritocracia, né? Envolve conceitos assim de senso comum que não fazem sentido necessariamente. Quando você estuda isso sociologicamente, a gente percebe que as questões que envolvem a segregação socioespacial está muito relacionado com a assistência do próprio Estado. Porque é só você pensar assim, ó, se você faz ali por exemplo, ele cita a palavra favela, então acho que dá um exemplo bem legal para nós. Então ali, o que são favelas? São agrupamentos de humanos, né, urbanos ali,
pobres, extremamente pobres, precários, sem assistência nenhuma. O Estado abandona essas pessoas, então, ou seja, se as pessoas no meio urbano não têm uma infraestrutura, não têm um acesso a políticas públicas, eles acabam tendo que outras questões acabam pegando essa parte para eles. E isso existe também uma relação de poder nesse sentido. Então, quando você não coloca assistência básica para a população de políticas públicas, é óbvio que você vai ter um índice de violência gigantesco, porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam sobreviver, digamos assim. E o bem se torna violento por não ter assistência, né, em todos os sentidos, seja ele em questões de recreação, questão de estrutura educacional, questão de segurança pública, de saúde, de lixo, de saneamento básico, iluminação, tudo. Quando você não tem isso, você acaba, então, criando uma estrutura violenta nesse sentido, né? Então você concentra ali. E as pessoas acabam vivendo nesse mundo. Então, um dos grandes culpados da questão da violência dentro das favelas não são necessariamente só não é a pobreza, não é a pobreza em si necessariamente, mas é o Estado mesmo que é o culpado disso, porque ele deixa essas pessoas à mercê e elas vão tentar suprir as suas necessidades e acabam, né, levando a índices de violência ao extremo, digamos assim. Sem contar que tem também a questão da repressão policial em si, né? Porque quando você tem aí espaços urbanos bem estruturados, você não vê a violência policial em cima das pessoas, porque elas também têm poder aquisitivo, né? Uma relação importante nessa questão da segregação socioespacial é a questão do capital, né? A distribuição do capital, porque é onde que o poder público realmente investe quando você fala em estrutura, digamos, de mobilidade urbana, né? Ou questão de relação econômica das cidades, né? Onde você onde eles vão fazer a estrutura toda para o negócio funcionar, onde você tem a relação de capital nisso, né? Onde o Estado acha que não precisa investir, porque não vai ter um retorno para o próprio Estado, eles deixam as pessoas à mercê. E aí você cria problemas gigantescos na sociedade, né? Então a discussão sociológica em cima dessa questão é muito importante de se analisar, né? Então você não vê a violência policial onde você tem dinheiro rolando necessariamente, né? A diferença de tratamento com essas pessoas. Então pessoas pobres, marginalizadas, elas já são, pelo senso comum, por esse pensamento já midiático, sem estudo nenhum, né? sem uma reflexão nisso, já acham que são bandidos, já acham que são criminosos por já estarem nesses espaços. E isso é mentira, né? Nem todas as pessoas que são pobres são violentas, né? Então tem que pensar, tem que ter uma concepção um pouco mais, digamos, mais não vou dizer adulto, uma questão mais científica nesse sentido, né? Mais empírica, vamos pensar assim, né? Então, avançando ali no slide, diz assim, as barreiras simbólicas são fundadas em diversas categorias, e é isso que é bem interessante de pensar, né? As barreiras simbólicas não é só o físico, né? Não é só o muro que divide ali o negócio, né? Ou aquela rua que divide os bairros, né? Mas é uma questão simbólica também no sentido ideológico, no sentido de étnico, cultural, né, e assim por diante. Então ele fala ali, ó, as barreiras simbólicas são fundadas em diversas categorias preconceituosas que estipulam distinções rigorosas entre as classes sociais. Por exemplo, a estigmatização das camadas populares decorrentes da associação entre pobreza e criminalidade, que é uma questão que eu estava falando agora para vocês, né, de associar ser pobre a ser criminoso, no caso, né, e isso é um senso comum imenso que não deve ser levado em consideração, né, quando se estuda sobre isso. Ou seja, existe uma rotulação, eu acho que a palavra certa é rotulação, o texto ali me ajudou, no sentido de pensar, né, de rotular uma pessoa é você colocar um rótulo de que, não, é assim, então já conclui-se que tem que ser desse jeito. Não é bem assim, né, cara? Então você não pode julgar o livro pela capa, digamos assim, né? Então é estabelecido no senso comum e muitas vezes pela mídia, em que a favela e a periferia são espaços dominados pela criminalidade e insegurança, e que devem ser controlados por meio da intervenção da repressão estatal, ou seja, o Estado, que é o próprio culpado por você ter um índice maior de criminalidade, por ele ser um cara ausente dentro dessas comunidades, e joga a polícia em cima disso, né? Então, por exemplo, né, a gente for pensar nesse caso aí, é só você relacionar
quando teve a intervenção militar, né, no Rio de Janeiro, acho que no governo Temer, ainda em 2018, se eu não me engano, teve lá, né? E resolveu algum problema? A intervenção militar lá nas favelas do Rio de Janeiro? Não resolveu, porque você pode. São medidas paliativas que a gente chama, né? São medidas que resolvem ali na hora, mas assim que os caras tiraram os militares de lá, o sistema volta tudo normal, né? Você não resolve o problema com medidas falhas, com medidas imediatas só. Você tem que ser a longo prazo isso aí, né? Então, em vez de o Estado mandar o exército, a polícia lá, manda educação, manda segurança, né? Manda estrutura física, manda outras questões, né? Que vai, né? Então, assim, fazer campanhas de conscientização também, né? Nesse sentido de que as pessoas que estão lá não são criminosas, né? Então existe uma relação cultural ali bacana, bem, muitas produções ali, né? Humanas saem ali que são positivas. Então não adianta ficar levando só com esse preconceito que as maioria das pessoas têm, né? Quando se fala nesse assunto aí. Então ali, ó, coloquei um textinho um pouco grande, mas é porque eu tirei da apostila, se eu cortasse ele ia ficar meio sem sentido. Então eu vou tentar ler ele inteiro para vocês, eu acho que fica melhor, né, para o entendimento do que nós estamos falando. Ele fala assim, ó: ao contrário do que é disseminado como senso comum, não são apenas as ocupações irregulares e que explicamos índices mais altos de violência. Trata-se, na realidade, de uma questão mais complexa, que envolve uma série de variáveis articuladas em torno de uma estrutura social desigual e injusta. Nessa estrutura verifica-se a escassez de oportunidades culturais, esportivas, sociais e ausência de emprego, o baixo grau de escolaridade, escassez de políticas públicas que diminuam a desigualdade social, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, habitação, saúde. Então, ou seja, o que ele está querendo dizer com esse texto, sinceramente? É aquilo que eu já meio que citei para vocês, né? Então, a questão da violência nos espaços pobres é justamente a falta de estrutura social e o aumento da desigualdade social, porque no Brasil, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Existe um abismo gigantesco, né, entre as camadas pobres e as camadas ricas do Brasil, né? Então, é essa desigualdade que acaba desencadeando esse tipo de coisa. E quem pode suprir isso aí é sempre o Estado que tem que fazer esse serviço, digamos assim, né, para diminuir os índices, não é chegando com a polícia lá, né, como já falei anteriormente. Então, investir em infraestrutura, em habitação, em saúde pública, em educação, né, geração de emprego, isso faz a diminuição da violência, né, e você acaba tendo um desenvolvimento social bem bacana dessas pessoas. Então, o que falta nisso é questões de políticas públicas, necessariamente, né, e não levar em consideração só questões que envolvem só rotular as pessoas, digamos assim, só por ser pobre, ser bandido, digamos assim, né? Então ele fala assim, ó, embora haja pobreza, isso não significa dizer que se trata de um espaço onde não existam valores como solidariedade e relações de trabalho. Então aqui é um ponto importante, né, que quebra com essa senso comum. As favelas fazem parte das dinâmicas urbanas, nas medidas em que se constata a circulação de pessoas, bens e serviços. Segundo os dados do Instituto de Pesquisa Datafavela, em 2015, a população residente nas favelas no Brasil era de aproximadamente 12 milhões de pessoas, então é muita gente, né? Que movimenta cerca de 68 bilhões de reais por ano. Então ali também é errado dizer que não existe dinheiro, não existe coisa, existe também, né? E é muita grana que rola também ali. Então, e o Estado desconsidera isso, né? Acho que não tem nada. Então, assim, bem complicado. E esses não são fenômenos só de favela, assim, em questões de meio urbano, de cidades grandes, cidades pequenas também, como falei para vocês na aula, né? Você tem a cidade, por exemplo, de Cascavel, você tem sua segregação espacial, não é dividida por um muro necessariamente, mas você tem colocações de bairros de concentração de pessoas pobres, né? E que tem um alto de violência e uma ausência do próprio poder público da prefeitura nesses lugares. Você pegar bairros como Julieta Bueno, Sangafunda, o próprio Morumbi, né? O próprio Cataratas, não Cataratas em tanto, mas mais Interlagos, por exemplo, né? São bairros onde você não tem assistência da prefeitura lá, do estado necessariamente. E aí você acaba tendo concentração de violência nisso. Tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar nessa questão desses slides ali, que daí nós vamos entrar em quadros fortificados, uma última coisa só,
é no sentido de poder, né? E aqui eu queria citar para vocês, até indicar para vocês, se vocês quiserem, né, assistir um filme sobre esse assunto, eu acho bem bacana. Porque acontece o seguinte, tem uma discussão que fala já mais do terceiro ano essa discussão, mas eu acho bacana de a gente relacionar nesse vídeo, é no sentido assim, a questão de poder, né? Pensa assim, ó, porque o que acontece? Quando você tem uma concentração muito grande de pessoas, sempre você tem que colocar um poder central para fazer um que a gente chama de controle social, digamos assim, né? Então, o Estado, o que ele faz? Como ele não dá assistência a bens e serviços mais para as pessoas, ele tenta fazer esse controle com a polícia, né? Só que as pessoas têm necessidades também lá, né, nesses meios. E aí acontece? Quando você não tem o Estado para suprir essas necessidades, outros agentes da sociedade acabam suprindo isso. Então, por exemplo, nas grandes cidades você tem os traficantes que acabam suprindo essa necessidade da população, né? E levam isso lá e acabam tendo o controle. Então, quando você tem uma ausência do poder do Estado, outros setores da sociedade acabam tomando esse poder, né? E aí você tem uma concentração de criminalidade imensa por causa disso, porque tem um embate com o Estado, né? E no filme Tropa de Elite, principalmente no filme 2, tá? Eu gostaria que vocês assistissem o 2. Eu acho ele bem importante, né, discutir o 2. Porque no 2 ele fala mesmo, né, dessa transição entre o tráfico para os milicianos, por exemplo, que daí a polícia começa a assumir o controle porque ela assumiu o controle dessas comunidades, porque eles perceberam, né, essa ausência do Estado, eles acabam lá, isso dá poder, isso dá muito dinheiro para os caras, né? No filme ele fala, né, que os caras, eles faturavam 300 e poucos mil reais por mês, né, no controle dessas comunidades, dessas favelas. Então, que o Estado não está lá. E os caras perceberam que se eles usarem o poder bélico para isso, né, e eles têm o Estado para, né, nesse sentido, né, que são policiais, então os milicianos, né, acaba tendo então um controle nisso. Então o filme Tropa de Elite é muito interessante para ver esses problemas urbanos que temos de segregação socioespacial. Então quero indicar para vocês aí, galera, o filme Tropa de Elite 2, ele é bem interessante nesse sentido aí. Beleza? Fechando aqui, nós temos então os enclaves fortificados. O que são isso? São lugares fechados. Enclaves quer dizer assim, lugares fechados, com muro, assim, né? Enclaves, assim, como se fossem castelos, né? Mas não é bem castelo, assim, né? É só uma relação, uma analogia que eu faço, né? Então, nesses enclaves fortificados, o que acontece? São lugares, por exemplo, shopping, né? São condomínios fechados, né? Condomínios ali com muro mesmo, né? São locais onde você tem um acesso ao público, mas é fechado por muro mesmo, né? E aí eles fazem o controle de quem entra e quem sai. Então, os enclaves fortificados é exatamente isso. São um sistema de segurança imenso, você pode colocar eles em qualquer lugar, né? Em qualquer parte da cidade. Você fecha lá, põe segurança ali, entra só quem for autorizado a entrar, e aí você tem uma comunidade de pessoas vivendo ali, né, nesses lugares fechados. Então, isso é comum nas grandes cidades, assim, que exista isso. Então, por exemplo, um shopping pode ser um enclave fortificado, porque é um lugar privado, né, do controle, mas você tem aí, mas eles que tem o controle, né, de segurança e tal, e que ele seleciona as pessoas para entrar. Então, a gente viu isso há uns 5 anos atrás, por exemplo, tinha aquela moda dos rolezinhos que fala, né, que era a galera, assim, o pessoal jovem da periferia, eles saíam das comunidades e iam para esses shoppings, assim, né? E eles entravam lá e eles sofriam repressão da segurança e tal, porque imagina, né? Vai pobre entrar no shopping, né? E aí então e aí abriu-se essa questão da cidade, se é um lugar público, por que o pobre não pode entrar lá, né? E aí então você tem, bem interessante esse pensamento. Então a questão dos enclaves fortificados é algo também da segregação socioespacial, essas barreiras físicas que separam, né, a pobreza
né? E das pessoas que relativamente são aceitas em sociedade, né? Então é bem complexo esse assunto, galera. É bem importante discutir isso aí, né? Então, ficamos por aí. Eu acho que fica bacana a gente pegar essa discussão. Peguem a apostila, leiam o texto da apostila, né? Vai ser bem interessante de pensar sobre esse assunto. Qualquer dúvida, me procura. Eu desejo a todos vocês tudo de bom, né? Obrigado a todos por essa aula aí, por assistirem até o fim aí. Valeu, né? Viva a Sociologia, como sempre falo para vocês. Aquele abraço a todos, se cuidem, né, galera? Então vamos lá. Tchau, tchau, tudo de bom para vocês.